do bimestre das atividades que a gente fez até hoje. As primeiras correções que a gente vai fazer vai ser do livro de Ciências, da página 67 a 75. Vamos lá? Na página 67 do livro de vocês de Ciências, vocês vão observar uma atividade aí sobre os pontos cardeais. Observe a rosa dos ventos e preencha os retângulos com o ponto cardeal ou ponto colateral correspondente. Aí abaixo vocês têm duas colunas onde vocês vão preencher com os pontos. Na primeira coluna, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Segunda questão, vocês vão organizar as sílabas e escrever os nomes de dois pontos que existem para indicar localização. O primeiro é colaterais, subcolaterais e cardeais. Sobre a sua escola em relação aos pontos cardeais, essa questão 3 aí, ela é pessoal. Você vai responder de acordo com a localização da sua escola. Onde está localizada? No norte, no leste, no sul ou no oeste? E com relação aos pontos colaterais? Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Na quarta questão, vocês vão lembrar da posição que vocês sentam na sala de aula e vão colocar ao lado o ponto colateral de quem está do lado esquerdo, do lado direito, à sua frente e atrás de você, certo? Os pontos cardeais e os colegas que estão em sua direção. Quinta questão, você vai observar um mapa localizando através das rosas dos ventos e escrever ao lado de cada espaço a posição em que está a frente está voltada. Certo? Aí ao lado vocês vão ver os pontos que vocês vão escrever e a rosa dos ventos para se localizar. Na primeira tem a cafeteria, na segunda a lanchonete e a livraria, e são os pontos que vocês têm que localizar. Abaixo tem o cinema, depois a escola, supermercado, sorveteria, delegacia e shopping. Gente, vamos para a página 74. Na primeira questão da página 74, vocês vão completar as frases com as palavras calendário, medidas, movimentos, astros, anos, meses e dias. Essa frase aí onde tem anos, meses e dias, se você não colocou nessa ordem, não tem problema. Contanto que você tenha colocado nessa frase essas palavras aí, a ordem não importa. Calendário e bastante. A frase fica: calendário é um sistema de medidas que, baseado nos movimentos dos astros, divide o tempo em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados levou bastante tempo para tomar a forma atual. Segunda questão, você vai numerar de acordo com o calendário. O número 1 é o dia solar, o número 2 é o mês lunar e o terceiro é o ano solar. Aí vocês veem a numeração que ficou: 2, 3, 1. Terceira questão, você vai escrever o nome do calendário que corresponde a essas características aí. Um calendário que tem 12 meses de 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertenciam a nenhum mês. Esse é o calendário solar egípcio. Letra B, calendário com 12 meses, com 365 dias, tem uma disposição bem próxima do que usamos hoje em dia. É o calendário juliano. Página 75, quarta questão, você vai marcar a alternativa correta em relação à adoção do calendário gregoriano. Vocês estão vendo aí que a resposta é a terceiro quadrinho. Fez com que o ano fosse organizado em 12 meses, alguns com 30 e 31, ou 28, 29 dias no mês de fevereiro. Quinta questão, como se dá a contagem do tempo na China? Na China, como vocês viram na aula, é usado 2 calendários, né? O calendário gregoriano,
para as atividades civis, negócios e relações internacionais, e o calendário tradicional, que é o calendário chinês, que é utilizado para as comemorações locais lá que só ocorrem na China, e é baseado no movimento tanto do Sol quanto da Lua. Sexta questão e sétima questão são respostas pessoais. Você vai dizer o que é que você pensa a respeito da contagem do tempo, se você considera que existe uma única maneira de contar o tempo, você acha que só existe uma maneira de contar o tempo, aí você vai escrever se você acha que sim, que não, justificar a sua resposta, e se você quiser dar exemplos de contagem do tempo. Dos calendários estudados, faça um breve resumo daquele que você mais gostou. Você vai voltar lá no capítulo que a gente viu a respeito dos calendários e você vai escrever o nome do calendário que você achou mais interessante e explicar por que você achou interessante. Bem, gente, essas foram as correções do livro de ciências do dia 26/5. Façam a correção em casa, vejam se vocês fizeram corretamente as questões, voltem ao capítulo para dar mais uma olhada e até a próxima. Oi, pessoal do quarto ano, voltamos às nossas correções. Agora nós vamos fazer a correção do dia 2/6, que são as páginas 83 até a página 93, certo? Vamos lá? Na página 83, vocês vão ver aí uma questão que pede para você afirmar se são verdadeiras ou falsas as questões aí. Vocês podem ver, o ar está sempre em constante movimento, isso é verdadeiro. O vento tem sempre pouca velocidade, isso é falso. A gente viu aí que existe vários tipos de vento. O vento é o ar em movimento, verdadeiro. Se você colocou verdadeiro no primeiro item, então o terceiro item também tem que ser verdadeiro. O ar está sempre parado, isso é falso. O último item da primeira questão, uma das características do ar é a expansão, também é verdadeiro. Segunda questão, você vai observar a imagem. Que tipo de vento você vê na imagem? Como você percebe? O vento que nós estamos vendo na imagem é o vento alísio, porque ele é um vento adequado para a prática de esporte, como a asa delta. Letra B, explique como acontece o vento observado na imagem. Ocorre devido ao efeito ocasionado pelo movimento de rotação da Terra. Como esse tipo de vento beneficia o homem? Na navegação, nos esportes, como em surf, asa delta, no lazer, empinando pipa. É aquele vento que está sempre em constante movimento. É um vento que ele não cessa de jeito nenhum. Página 84. Página 84, questão 3. Novamente vocês vão escrever certo ou errado para as afirmações aí. A brisa é um vento forte e violento. Se você achar que é errado, vai botar hashtag. Se você achar que é certo, bota um pontinho. No caso, como vocês estão vendo aí, é errado, né? A brisa é um vento que ele é um vento constante, é um vento leve e agradável. O furacão sopra em forma de espiral, e essa afirmação está correta. O vento enfurecido causa transtornos à natureza. Sim, correto. A biruta é o único instrumento que indica a direção do vento. É errado, né? A gente sabe que não é só a biruta, que tem também o catavento. O vendaval chega a atingir até 150 km por hora. Também é verdadeiro. Quarta questão, você vai fazer uma pesquisa a respeito dos aparelhos que a gente utiliza para medir a velocidade e a direção do vento. Depois, descrever a utilidade de cada um deles. Aí vocês estão vendo 3 instrumentos, certo? E vão pesquisar sobre eles. O primeiro é o catavento, o segundo é o anemômetro e o terceiro é a biruta. Na página 85 vocês vão ver novamente uma cena relacionada com o vento. Uma menina está na praia e ocorreu de passar um vento próximo a ela e levou o chapéu da cabeça dela. O que tirou
o que tirou o chapéu da cabeça da menina? Claro que vocês sabem que foi o vento. E o que o vento é para você? Você vai descrever aí o que é o vento para você, isso é uma resposta pessoal. Oitava questão, você vai observar a imagem. Seis é, consegue. Sexta questão, você vai observar as imagens e responder a pergunta qual a utilidade da biruta nesses locais aí. Vocês vão observar que o primeiro local é onde está o navio e a segunda imagem é no aeroporto. As duas imagens, elas estão relacionadas ao quê? A indicação do vento, certo? Então a biruta vai ser utilizada tanto nos aviões como nos barcos para saber em que direção o vento está soprando. Página 92, a respeito da poluição do ar, você vai dizer o que é que você compreende por poluição do ar. De tudo que você leu nesse capítulo aí, você vai dar uma resposta pessoal a respeito do que é poluição do ar. Segunda questão, de que forma a poluição do ar altera, afeta a nossa saúde? A causa, doenças respiratórias, irritação nos olhos, problemas de alergia, intoxicação, entre outras coisas que vocês também viram ao ler o capítulo do livro e ao assistir a aula. Terceira questão, escreva duas atividades humanas que podem contribuir para a poluição do ar. São as queimadas, que são causadas pelo homem, a utilização de veículos, depósitos inadequados de lixos, entre outros. Ou seja, a maioria das atividades que poluem o ar é causada pelo homem. Quarta questão, cite quatro doenças transmitidas pelo ar: meningite, tuberculose, gripe e rubéola. Se você quiser acrescentar outras que você pesquisou, também que você viu na aula, na videoaula, você também pode acrescentar. Realize uma pesquisa e escreva o nome das cidades mais poluídas do Brasil. Gente, não esqueça, é do Brasil, não é do mundo. Rio de Janeiro, Cubatão, Campinas, São Paulo, Curitiba, São José dos Campos. Sexta questão, responda ao que se pede. O que provoca a poluição do ar? Poluentes emitidos pelas indústrias, pelos escapamentos dos automóveis, nas queimadas e na decomposição do lixo. Letra B, por que a energia eólica é considerada uma energia limpa? Porque não causa danos à natureza nem ao meio ambiente. Na página 93, vocês vão ler uma pequena historinha para poder responder a sétima questão. Antônio mora em uma casa muito grande, com um quintal enorme onde tem um pomar com muitas árvores frutíferas. As árvores deixam cair muitas folhas e ele as recolhe e faz uma fogueira para se livrar delas. Todas as vezes que Antônio faz essa fogueira, a fumaça se espalha pelo ar e incomoda todos os vizinhos. De acordo com o que você estudou e também de acordo com o que você leu, o que é que você acha da atitude de Antônio? Você acha que a atitude do Antônio é certa ou é errada? Você vai explicar aí o porquê. Depois, vejam se vocês escreveram, como é que vocês escreveram, se está de acordo com o que o livro quer que você entenda, No caso, o livro quer que você entenda que o quê? Que a atitude do Antônio é errada, pois assim ele está contribuindo para a poluição do ar. Na oitava questão, nós temos também uma imagem para ser interpretada. Existem alguns riscos de transmissões de doenças entre as crianças. Você acha que sim? Aí você vai explicar o porquê. Como é que essa transmissão pode ocorrer? A gente está vendo muito a respeito disso com relação ao coronavírus, a transmissão, como é que pode ocorrer. Então, de outras doenças respiratórias não deixa de ser também a mesma coisa, nem com relação a adultos ou crianças. A transmissão pode ser através do espirro, que contém micro-organismos que vão causar doenças, vão ser dispersos no ar através do espirro, um exemplo que foi dado no livro, e contaminar outras pessoas, outras crianças. É assim que ocorre a contaminação através do ar. Também através de superfícies contaminadas. Por isso que é importante o uso do álcool gel
e também é importante lavar as mãos sempre que você tocar em maçanetas, tocar em lugares onde muitas pessoas tocam. Nona questão. Você estudou que podemos reduzir a poluição do ar tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Escreva apenas 3 delas. Criar combustíveis que poluam menos o ar, colocar filtros nas chaminés das fábricas, evitar o desmatamento e as queimadas. Se você colocou outras coisas relacionadas a esse tipo de atitude de reduzir a poluição, não tem problema, não precisa ser igual a isso, certo? Bem, gente, essas foram as correções que nós fizemos do dia 2, da aula do dia 2, que foi da página 83 a 93. Façam a correção, leiam novamente o capítulo e até a próxima. Olá, alunos! Novamente vamos voltar às nossas correções do que já foi feito, assistido de aula até agora. Agora nós vamos fazer a correção do dia 9/6, da página 100 a 102. Vamos lá? Na página 100, João foi ajudar sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus para um bom desenvolvimento da planta. Agora responda, existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? Através da aula vocês perceberam que o solo ele tem que ter uma mistura de várias coisas, vários nutrientes para essa planta se desenvolver. Para que um vegetal consiga se desenvolver sem problemas, o solo precisa ter nutrientes em quantidades adequadas, como os solos ricos em matéria orgânica, que são os solos umíferos, que a gente viu na aula a respeito disso. Segunda questão, você vai escrever verdadeiro ou falso para as afirmações aí. Os solos podem ser formados por areia, argila, calcário ou humus em quantidades variadas. Verdadeiro. Esse é um solo considerado fértil, bom para as plantas porque tem vários tipos de solo misturados. Então, consequentemente, ele vai ter também vários nutrientes. O processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem? Não, nós vimos que não é somente pelo homem, Tem erosão fluvial, tem a erosão glacial, tem a erosão causada pela gravidade, então não é só pelo homem, então é falso. Um solo fértil tem apenas areia e argila? Falso. No solo desenvolve-se a maior parte da vida terrestre? Verdadeiro. Usamos o solo para plantar, construir nossas moradias e pisarmos? Também é verdadeiro. Na terceira questão, você vai fazer a correspondência entre as colunas, de acordo com o tipo de erosão e a sua característica. Erosão pluvial, erosão causada pela ação das chuvas, número 1. Erosão fluvial é a erosão causada pela ação dos rios, número 2. Erosão glacial é a erosão causada pela ação do gelo, número 3. Erosão química é a alteração química do solo, número 4. E erosão antrópica é causada pelo homem, número 5. Numeração fica 4, 1, 5, 3, 2. Quarta questão. Complete as frases a seguir com o nome do tipo do solo. Letra A, o solo que contém muito argila é argiloso. Letra B, o solo que tem muita areia é arenoso. O solo que é muito fértil, umífero. O solo que tem muito calcário, ele é calcário. Quinta questão. Responda as questões abaixo. Quais os principais agentes da natureza causadores da erosão do solo? Isso aí a gente viu na atividade anterior, São as chuvas, os ventos, a água dos rios, os seres humanos e por aí vai. Vocês podem até botar outras coisas na página anterior. Letra B. Por que a erosão prejudica o solo? Porque a erosão prejudica o solo. Porque desloca a parte superficial do solo, empobrecendo esse solo, ou seja, esse solo não consegue se regenerar. Sexta questão, você vai numerar as cenas de acordo com a ordem da formação do solo.
Fica 2, 1, 4, 3. Sétima questão, pense e responda ao que se pede. Por que a erosão do solo tem se intensificado? Tem se intensificado mais pela ação do homem, que modifica o meio natural de forma desastrosa. Ou seja, ele não leva em consideração a consequência desses atos futuramente. Oitava questão, procure no diagrama 3 fatores a seguir que contribuem para a erosão do solo: desmatamento, urbanização e queimada. Nona, agora escolha uma palavra no quesito anterior, ou seja, na questão anterior, e elabore uma frase. Se você quiser elaborar com mais de uma palavra, não tem problema. Se você quiser na sua frase colocar as 3 palavras, também não tem problema nenhum. 10ª questão, você vai escrever o que é que pode ser feito para evitar a erosão do solo. Quais são essas atitudes? Primeiramente, preservar a cobertura vegetal do solo, a cobertura natural que esse solo tem. Usar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar as construções levando em conta também o meio ambiente e utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Bom, gente, essas foram as correções do dia 9/6. Eu espero que vocês tenham feito. Acompanhem as atividades, façam a leitura do texto e depois acompanhem também as videoaulas. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.